Oi, meus amores da Prof. Como é que vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem e estou com saudade de vocês. Bom, esta é a semana do meio ambiente, de 1 a 5 de junho. Hoje é o dia do meio ambiente e por isso a gente vai ouvir uma história que envolve o meio ambiente, né? Que se chama O Homem que Espalhou o Deserto. Eu quero lembrar vocês que é muito importante a gente cuidar do meio ambiente, porque é o meio que a gente vive, a gente precisa cuidar, preservar, amar, né? O nosso meio ambiente. Também vou pedir para vocês se inscreverem no canal e darem um like nessa história, tá bom? Nesse vídeo. Quem escreveu essa história foi Inácio de Loyola Brandão, o homem que espalhou o deserto. Vamos ouvir a história? Quando menino, gostava de apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal. Ficava horas distraído, podando as folhas das árvores. Plec, 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 plec. Era um quintal desses antigos, enormes. Havia mangueiras, abacateiros, laranjeiras, ameixeiras, pés de chuchu e caju e até jabuticabeiras. E o menino passava o dia cortando folhas. Plec, 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 plec. A mãe ficava feliz. Assim, o seu menino estava sempre à vista. Não ia para a rua, ela não precisava se preocupar com o coração na mão. Pensar que o filho estaria brincando no rio, nas ruas cheias de carros, nos trilhos do trem, roubando frutas de pomares. No quintal, vantagem. Não havia más companhias. Sempre que o menino apanhava um brinquedo e ia para o portão, ela corria com a tesoura. Tome, filhinho, venha brincar com suas folhas. Ele ia para o fundo e cortava, plec, 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 plec. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O trabalho dele rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Plec, 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 plec. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores, facões, serrotes. Agora, mais do que gostava, era uma fúria. Determinação, precisava acabar com todas as folhas. Meu quintal fica tão limpo, dizia o pai. Dominado por estranhos impulsos, ele não queria saber de nada. Não ia ao cinema, à praça, ao clube, a bailes. Não praticava esporte algum. Não tinha namoradas e amigos. Vivia para as tesouras, dos mais diversos tipos. À noite, com a pedra de amolar, afiava bem os cortes, polia, preparando-se para as tarefas do dia seguinte. Em noites de luar, deixava a janela aberta e dormia olhando as tesouras a brilhar. A mãe sempre contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. E ele crescia, quieto, comportado, obediente. Não saía de casa, de modo que não voltava tarde. Não fumava, não bebia, não dançava, não ficava trocando figurinhas e fazendo negócios estranhos. Não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas com exagero se mostravam nas portas e janelas. O único prazer do rapaz continuava a ser as tesouras e o corte das folhas. Plec, 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 plec. Só que ele cresceu e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Dias para a mangueira menor, 28 para a maior. Que trabalho deu o abacateiro? Imenso, copado, tinha mais de 90 anos, 40 dias de tesouradas.
6 meses depois, quando ele pensou ter concluído, viu que a jabuticabeira tinha folhas novas. Era preciso recomeçar. O desbastamento das árvores tinha afugentado insetos, cigarras, pássaros, destruído ninhos. Certa noite, o rapaz regressou pensativo do quintal silencioso. Percebeu que de nada adiantava ficar podando folhas. A natureza mostrava sempre capacidade de reviver. Parecia morta e brotava. Alguns meses e ele encontrou a solução: um machado. No dia seguinte, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada pelo abacateiro. Custou 10 dias, porque não estava habituado, as mãos calejavam, sangravam, doíam. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Mas insatisfeito, sentindo-se vazio, não tendo mais o que fazer, senão olhar aquela desolação, o rapaz saiu pela cidade, de machado em punho. E, onde encontrava uma árvore, arbusto, capão de mato, bosque, capoeira, limpava, deixando os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Havia muita gente que adorava o rapaz do machado. Os donos dos terrenos não se importavam, incentivavam. Estavam a ponto de vendê-los para imobiliárias que pretendiam construir edifícios, conjuntos, fábricas e queriam tudo limpo mesmo. E o rapaz, quase homem já, descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Estava sempre pronto, com alegria. Não parava. Precisou contratar uma secretária, depois auxiliares. Montou um escritório. Organizou uma companhia derrubadora. Alugou depósitos para guardar machados, motosserras, correntões, tratores. Construiu alojamentos para os operários devastadores. Importou maquinário estrangeiro. Mandou funcionários fazerem cursos nos Estados Unidos e na Europa. Voltaram peritos de primeira linha e derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé, satisfeitos, orgulhosos de limparem o terreno para fazendas, garimpos, indústrias químicas, mineradoras, estradas, barragens. Nenhuma folha deve restar para o progresso chegar, anunciava. E o rapaz, homem mais que feito, casado, muito rico, se assustou. O país era uma terra calcinada, seca, deserto puro, onde continuar a cortar para ganhar mais e mais. Finalmente, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados, homens peritos que tinham tornado férteis as terras do deserto. Os homens vieram, estudaram, planejaram, começaram o longo e lento replantio. Em alguns anos, as árvores estariam de volta. E, enquanto as árvores eram replantadas, o homem do machado ensinava ao seu filho a sua profissão. E então, gente, o que vocês acharam da história do homem que espalhou o deserto? O que vocês acharam sobre tudo isso que vocês ouviram agora? Eu gostaria muito de saber. E para isso, eu queria que vocês fizessem um videozinho para me contar e me mandassem lá pelo WhatsApp. Aí depois a prof vai publicar no site da biblioteca. O que vocês acham disso? Eu acho que é uma boa ideia e eu vou esperar bem ansiosa pelos vídeos de vocês, tá bom? Não esqueçam de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. E acessem o site da biblioteca, que tem bastante conteúdo legal. Tem livros, tem canais pedagógicos do YouTube, tem uma página também com sites pedagógicos, com material bem legal que vocês podem acessar, tá bom? Eu tô com saudade de vocês, mas nesse momento a gente precisa ficar em casa. Então se cuidem, um beijo no coração de cada um e até a próxima história. Tchau!